Meu pai olhou diretamente para o juiz, riu alto na sala lotada do tribunal e disse: "Você não tem coragem de me condenar, seu juizinho." O silêncio que tomou conta daquele espaço foi tão pesado que eu senti o ar sumir dos meus pulmões. Durante 32 anos, eu vi meu pai destruir pessoas, manipular sistemas e sair impune de tudo. Ele sempre disse que era intocável. Naquele dia, na frente de dezenas de testemunhas, vítimas e advogados, ele cometeu o erro que mudaria tudo. Se você está assistindo isso agora, deixe seu like, comente onde você está assistindo e se inscreva no canal, porque essa história vai mexer com tudo que você pensa sobre justiça e família. E acredite, a história está apenas começando. Meu nome é Carolina Mendes. Nasci e cresci em Porto Alegre, em uma casa grande no bairro Moinhos de Vento, cercada por muros altos e portões automáticos. De fora, parecia o sonho de qualquer criança. Mas dentro daquelas paredes, eu aprendi cedo que meu pai, Roberto Mendes, não era como os outros pais. Ele não ia às reuniões escolares, não ajudava com lição de casa. O que ele fazia era controlar. Empresário do ramo imobiliário, meu pai construiu um império comprando terrenos, desenvolvendo condomínios e, como descobri anos depois, destruindo quem ficasse no caminho dele. Crescer como filha de Roberto significava viver sob uma sombra constante. Ele falava alto, ria mais alto ainda, e tinha uma presença que sufocava qualquer ambiente. Minha mãe, Silvia, aprendeu a ser invisível. Eu aprendi a ser obediente. Lembro de jantar após jantar onde ele contava histórias de negócios, sempre terminando com a mesma frase: "Ninguém me toca. Eu sei como o jogo funciona." E ele acreditava nisso de verdade. Quando me formei em Direito, aos 25 anos, achei que finalmente entenderia o mundo dele. Comecei a trabalhar em um escritório pequeno, longe dos negócios da família. Mas Porto Alegre é uma cidade onde todo mundo conhece todo mundo. E logo comecei a ouvir sussurros, famílias despejadas sem aviso, contratos fraudados, processos que sumiam misteriosamente. Eu fingia não ouvir, até o dia em que não pude mais fingir. Foi uma tarde de inverno, o céu cinza carregado típico de junho. Eu tinha ido até o escritório do meu pai buscar uns documentos que ele pediu. A secretária não estava. Entrei na sala dele, abri a gaveta onde sempre guardava papéis importantes e vi contratos, e-mails impressos, anotações à mão. Nomes que eu reconhecia. Um deles me congelou. Família Cardoso. Vizinhos antigos. Pessoas boas. E ali estava a prova de como meu pai os tinha destruído. Levei 3 dias para juntar coragem e voltar àquela gaveta. Fotografei tudo com as mãos tremendo, sabendo que cada clique poderia ser o fim da minha relação com meu pai. Mas quanto mais eu olhava aqueles documentos, mais entendia a dimensão do que ele tinha feito. Não eram erros. Eram crimes calculados, e ele nunca perdeu uma noite de sono por causa deles. Uma semana depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era um promotor federal, Dr. Henrique Tavares. Voz calma, direta. Ele disse meu nome completo e perguntou se eu poderia conversar em um local reservado. Meu coração disparou. Marcamos em uma cafeteria discreta no bairro Auxiliadora. Quando cheguei, ele já estava sentado, com uma pasta fechada à sua frente. "Carolina", ele começou, "nós estamos investigando seu pai há 2 anos. Sabemos que você não está envolvida, mas precisamos da sua ajuda." Ele abriu a pasta. Eram fotos, documentos, depoimentos. Famílias inteiras arruinadas. Idosos despejados. Negócios destruídos. Eu senti náusea. Ele continuou. "Encontramos movimentações suspeitas, contratos falsos, intimidação de testemunhas. Mas ele é esperto. Cobre os rastros. Você pode ser a chave para conectar as pontas soltas." Saí daquela cafeteria sem conseguir pensar direito. Andei pelas ruas do centro de Porto Alegre, passando pela Praça da Matriz, observando o movimento, tentando processar. Meu pai era um criminoso. Não um empresário agressivo, um criminoso de verdade. E eu, filha dele, advogada,
Tinha nas mãos o poder de pará-lo ou de continuar protegendo a mentira. Nos dias seguintes comecei a revisitar memórias. A vez que meu pai chegou em casa rindo porque conseguiu fazer um juiz arquivar um processo. O jantar onde ele brindou por ter comprado um terreno por 1/10 do valor real depois que o dono original foi hospitalizado misteriosamente. A forma como ele sempre falava de pessoas como peças de xadrez. Então aconteceu algo que virou a chave de vez. A senhora Cardoso, nossa antiga vizinha, me encontrou por acaso no supermercado. Ela tinha envelhecido 10 anos em 2. Segurou minha mão e disse: Carolina, sua família nos tirou tudo. Não tínhamos para onde ir. Meu marido teve um infarto por causa do estresse. Ela tinha lágrimas nos olhos. Por favor, se você souber de algo, se puder fazer algo. E saiu antes que eu pudesse responder. Aquela noite, liguei para o Dr. Tavares. A manhã do julgamento amanheceu com aquele frio úmido que só Porto Alegre tem em agosto. Eu estava sentada no meu carro, parada em frente ao Fórum Central, observando as pessoas entrarem. Jornalistas com câmeras, advogados com pastas, vítimas com rostos cansados carregando a esperança de que, finalmente, alguém fosse responsabilizado. Respirei fundo e saí do carro. A sala de audiências estava lotada. Cada assento ocupado. Pessoas em pé no fundo. O ar cheirava a papel velho, perfume barato e tensão. Sentei em um canto, tentando ser invisível. Meu pai ainda não tinha chegado. Quando as portas se abriram novamente, ele entrou como se estivesse chegando a uma festa. Terno impecável, cabelo penteado para trás, sorriso largo. Cumprimentou o advogado com um tapinha nas costas. Acenou para conhecidos como se estivesse em um clube. Ele não demonstrava nervosismo, apenas arrogância pura. O juiz entrou, Dr. Martim Azevedo, um homem de seus 60 anos, cabelos grisalhos, postura rígida. A sala ficou em silêncio. Começaram as formalidades. Leitura das acusações, apresentação de provas, depoimentos. Cada vítima que subia ao banco das testemunhas contava uma história mais devastadora que a outra. Meu pai bocejou durante um depoimento. Checou o celular durante outro. Parecia entediado. Quando chegou a hora da defesa, o advogado dele tentou desqualificar as provas, questionar as testemunhas, usar todas as táticas que advogados caros usam. Mas algo estava diferente. O juiz não estava aceitando as manobras. Ele cortava, pedia objetividade, exigia respostas diretas. Meu pai começou a perceber. Sua expressão mudou. O sorriso ficou forçado. Então veio o momento. O juiz pediu que meu pai se levantasse para uma última declaração. Roberto se levantou devagar, ajeitou o terno e olhou ao redor como se estivesse prestes a dar um discurso inspirador. Doutor Azevedo, ele começou, voz firme. Essa acusação é ridícula. Eu construí essa cidade, gero empregos, pago impostos. E o senhor sabe disso. Ele deu um passo à frente, apontou o dedo para o juiz e soltou. Você não tem coragem de me condenar, seu juizinho. A sala explodiu em sussurros. Pessoas se entreolharam chocadas. O advogado dele ficou pálido. Eu segurei o encosto da cadeira da frente, sentindo minhas pernas fraquejarem. O juiz não piscou. Ele olhou para meu pai por longos segundos e respondeu com uma calma gelada. Senhor Mendes, sente-se. Eu aceito seu desafio. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Meu pai, pela primeira vez que eu me lembro, não sabia o que dizer. Ele olhou para o advogado, que tinha a cabeça baixa, derrotado antes mesmo da sentença ser lida. O juiz ajeitou os óculos, pegou um documento grosso e começou a ler. Não era uma leitura apressada. Era deliberada. Cada palavra pesada. Roberto Mendes. Você foi considerado culpado de fraude imobiliária qualificada, falsificação de documentos públicos, formação de cartel, intimidação de testemunhas, lavagem de dinheiro e corrupção ativa. O juiz fez uma pausa. As vítimas aqui presentes esperaram anos por essa justiça. Algumas perderam suas casas, outras perderam sua saúde. Uma perdeu a vida.
Ele olhou diretamente para meu pai. E o senhor perdeu sua humanidade. Cada crime foi detalhado. Cada vítima nomeada. A senhora. Cardoso chorou quando ouviu o nome do marido falecido ser mencionado. Outros vítimas seguraram as mãos uns dos outros, finalmente sentindo que alguém os via. Meu pai começou a tremer. O sorriso tinha desaparecido completamente. Seus ombros caíram. Ele olhou para as mãos, como se não reconhecesse o próprio corpo. Considerando a gravidade dos crimes, a continuidade delitiva, a ausência de remorso e o desrespeito explícito a esta corte, sentencio o réu a 28 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. A sala explodiu em reações. Aplausos de algumas vítimas, gritos abafados, jornalistas correndo para fora para divulgar a notícia. Meu pai ficou congelado. Então, lentamente, virou a cabeça e seus olhos encontraram os meus. Naquele momento, ele entendeu. Eu tinha testemunhado. Eu tinha entregado os documentos. Eu tinha escolhido a verdade em vez dele. Você, ele sussurrou, mas a voz saiu alta o suficiente para que os ao redor ouvissem. Sua expressão era de descrença, raiva e algo que eu nunca tinha visto nele antes. Medo. 2 oficiais de justiça se aproximaram com algemas. Ele tentou resistir, empurrou um deles. Você me traiu! Ele gritou na minha direção enquanto era contido. Sua própria filha, vendida. Os oficiais o arrastaram para fora, mas ele continuou gritando. Você vai pagar por isso, Carolina. Você vai pagar. As portas se fecharam. O barulho cessou. E eu fiquei ali, sentada, tremendo, sentindo o peso de 32 anos de mentiras finalmente sendo despedaçados. Uma mão tocou meu ombro. Era a senhora Cardoso. Ela não disse nada. Apenas apertou minha mão e acenou com a cabeça. Gratidão silenciosa. Os dias que se seguiram à condenação foram os mais difíceis da minha vida. A notícia se espalhou rapidamente por Porto Alegre. O empresário intocável tinha caído. E sua filha tinha sido parte da queda. Meu telefone não parava de tocar. Jornalistas querendo entrevistas. Conhecidos da família me xingando, me chamando de traidora. Recebi ameaças por mensagem, e-mails anônimos dizendo que eu pagaria pelo que fiz. Minha mãe não falou comigo por semanas. Quando finalmente atendeu minha ligação, sua voz estava vazia. Como você pôde, Carolina? Ele é seu pai. Tentei explicar. Tentei fazê-la entender que o homem que ela defendia tinha arruinado vidas. Mas ela desligou no meio da minha frase. A família paterna me cortou completamente. Tios, primos, até amigos antigos viraram as costas. Eu me tornei uma pária. Pensei em desistir. Em mudar de cidade. Recomeçar onde ninguém conhecesse meu sobrenome. Mas então comecei a receber outros tipos de mensagens. Uma mulher que tinha perdido a casa escreveu agradecendo por eu ter tido coragem. Um homem idoso que foi enganado em um contrato me ligou só para dizer que finalmente conseguia dormir à noite. A senhora Cardoso me convidou para um café, e dessa vez ela sorriu. Foi a primeira vez em anos que eu a vi sorrir. Tomei uma decisão. Não ia fugir. Ia usar tudo o que aprendi, tudo o que vivi, para ajudar pessoas que estavam passando pelo que aquelas vítimas passaram. Abri um pequeno escritório focado em direito imobiliário e proteção a vítimas de fraude. Não cobrava de quem não podia pagar. Alguns colegas me chamaram de idealista. Outros disseram que eu estava tentando limpar a consciência. Talvez estivessem certos. Mas pela primeira vez na vida, eu estava fazendo algo que importava de verdade. Meses depois, uma jovem entrou no meu escritório. Ela tinha 20 e poucos anos, segurando uma pasta desorganizada cheia de papéis. Seu pai estava sendo processado por crimes parecidos com os do meu. Ela tinha descoberto e não sabia o que fazer. Estava destruída, dividida entre proteger a família e fazer o certo. Olhei para ela e vi um reflexo de mim mesma. Sentei ao lado dela, segurei sua mão e disse: Você não está sozinha. E fazer o certo não significa que você é má. Significa que você é corajosa.
Ela chorou no meu ombro. E naquele momento, senti que tinha encontrado meu propósito. Não era apagar o passado. Era construir algo novo sobre as cinzas dele. Hoje, olho para trás e entendo que aquele dia no tribunal não foi só sobre meu pai ser condenado. Foi sobre eu me libertar de uma vida inteira de silêncio e cumplicidade. Continuo enfrentando julgamentos. Continuo recebendo olhares atravessados em elevadores. Mas também recebo abraços de pessoas que recuperaram suas vidas. E isso vale cada noite de insônia, cada ligação ameaçadora, cada relacionamento perdido. Meu pai está cumprindo pena. Não tentei visitá-lo. Talvez um dia eu consiga. Mas por enquanto, estou focada em ajudar a limpar a bagunça que ele deixou. Porque justiça não é só sobre punir quem erra. É sobre reconstruir o que foi quebrado. E pela primeira vez, sinto que estou do lado certo da história. Agora eu quero saber de você. Se estivesse no meu lugar, teria tido coragem de testemunhar contra alguém da sua própria família? Deixe sua opinião nos comentários. E se essa história tocou você de alguma forma, não esqueça de se inscrever no canal, dar seu like e compartilhar com quem precisa ouvir histórias reais de coragem e justiça. Seu apoio faz toda a diferença. E não deixe de assistir o próximo vídeo recomendado, onde trago mais histórias que vão te fazer refletir sobre família, verdade e o preço da coragem. Até a próxima.